A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou o pacote de ajuda financeira à Ucrânia, há muito reclamada pelos democratas, mas que estava bloqueada pelo líder republicano, que não agendava, como é sua prerrogativa, a votação desse pacote de ajuda. O fim do ciclo da aprovação está iminente, com a assinatura do presidente Joe Biden, encerrando um contencioso de meses que tanto desesperou a Ucrânia e os seus apoiantes na guerra que a opõe à Rússia e às suas intenções de anexação de territórios ucranianos e da sua soberania. A decisão da Câmara dos Representantes está a gerar, no entanto, mais uma tensão política interna entre os republicanos, que, no limite, poderá pôr em causa a continuação da presidência de Michael Johnson. O setor mais radical da maioria republicana da Câmara acusa Johnson de traição por ter levado à votação o pacote de ajudas, um para a Ucrânia, outro para Israel e outro ainda para os países aliados do Indo-Pacífico, e ter com isso permitido a sua aprovação. Esse setor radical coloca-o entre a espada e a parede. Ou ele próprio se demite, ou será destituído. Nada mais, nada menos do que o que fizeram com o anterior presidente da Câmara dos Representantes, o também republicano Kevin McCarthy, por ter estabelecido, na altura, um acordo com os democratas sobre o orçamento e que pôs fim a uma crise séria das instituições americanas. O que verdadeiramente está em causa é o processo eleitoral para as presidenciais dos Estados Unidos, marcadas para novembro, e as pressões de Donald Trump na instrumentalização da bancada dos republicanos contra o governo de Joe Biden e da sua recandidatura à presidência. Os republicanos mais radicais são os mais empenhados apoiantes de Trump e têm constituído uma força de bloqueio de qualquer iniciativa que possa ser vista como favorável a Biden e não toleram qualquer gesto que, numa perspectiva de interesse nacional, possa levar a entendimentos entre os setores republicano e democrata. Com a aproximação da data das eleições, intensificam-se as tensões. As mais recentes sondagens e estudos eleitorais têm assinalado uma lenta, mas progressiva, aproximação das intenções de voto em Joe Biden relativamente a Donald Trump, que ainda se mantém numa posição de vantagem marginal. Daí também o agravamento da tensão. A interrogação que se coloca é se essa ala radical republicana pró-Trump tem um número de votos suficiente para forçar a destituição do Speaker da Câmara. Tudo depende de uma coisa. Se, como aconteceu com o anterior presidente da Câmara dos Representantes, os democratas votarem também, a par da ala radical dos republicanos, pela destituição, ou se, em contrapartida da atitude de Mike Johnson no desbloqueamento dos pacotes de ajuda financeira e militar, estão dispostos a não deixar cair o atual Speaker. O que parece incomodar os republicanos trumpistas radicais é o pacote financeiro para a Ucrânia. Dos que são destinados a Israel ou ao Indo-Pacífico, há pouca ou nenhuma contestação. É a velha sombra da paixão política entre dois líderes de perfil antidemocrático e que se revê nos espelhos, Donald Trump e Putin.